Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para gravar esse vídeo para vocês, falando sobre as bacias hidrográficas do nosso país. Que vocês devem lembrar, né, que várias vezes nós comentamos que esse ano o nosso conteúdo é o Brasil. Então, nós já falamos sobre a posição geográfica, já falamos sobre os fusos horários, falamos sobre o relevo e agora vamos falar sobre a hidrografia. Então, quando eu me refiro, pessoal, à hidrografia, eu estou me referindo o quê? À água, tá? Então, o Brasil, ele é dividido com bacias primárias e bacias secundárias. Por que existe essa divisão? As bacias primárias é como se tivesse uma importância maior para o nosso país, ou seja, de potencial hidrelétrico, seja para navegação, seja para pesca e entre outros. E as secundárias, elas não têm tanta importância, né, para o nosso desenvolvimento. Se fazem presente no nossa extensão territorial, sim, mas a diferença seria essa. Então, nesse primeiro slide que eu estou mostrando para vocês, nós temos as bacias primárias e as bacias secundárias. Aí eu tenho certeza que vocês vão pensar assim, ó. Ah, professora, a senhora passa falando que não dá para pintar mapa de azul e agora aí tem azul. Calmem-se. Claro que pode, neste momento, pintar o mapa de azul. Por quê? Porque como nós estamos falando em hidrografia, estamos falando em água, vocês podem pintar o mapa de vocês com todos os tons de azul que vocês tiverem aí, tá? Então, quem for imprimir o mapa vai encontrar com azul? Vai, não tem problema. Quem for optar em desenhar e pintar o mapa, pode utilizar todos os tons de azul possíveis aí, porque pode pintar, não tem problema. Né, prestar atenção, esse mapa, por quê? Porque esse que são, né, que a gente se refere às bacias hidrográficas. Então, vamos agora prestar atenção, né, em todas as características das nossas bacias hidrográficas, né? Porque depois nós temos os nossos exercícios no qual vocês vão precisar ouvir esse vídeo, né? Ler os materiais que eu mandei para vocês, porque ele é um conteúdo um pouquinho extenso, tá, pessoal? Então, aqui, primeiramente, nós vamos falar sobre as características gerais das nossas bacias hidrográficas. Que a primeira, né, o Brasil possui a rede hidrográfica mais extensa do mundo. Nós encontramos aqui, né, por exemplo, a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Então, nós temos a bacia amazônica, nós temos a Tocantins-Araguaia, nós temos a São Francisco e entre outros. Segunda característica: predominam no Brasil os rios de planalto. Quais são esses rios? Rio Paraná e São Francisco. O que significa um rio de planalto, pessoal? Que tem quedas d'água. Um exemplo disso são as cachoeiras. O rio Amazonas, né, que é a terceira característica, é um rio de planície. O que é um rio de planície? Que é utilizado para a navegação fluvial. E depois nós temos aqui as principais bacias hidrográficas são a Bacia Amazônica do Paraná, Tocantins-Araguaia, Uruguai e São Francisco. Então, aqui nós vamos iniciar, né, o nosso conteúdo propriamente dito, falando sobre a Bacia Amazônica. Então, a Bacia Amazônica, pessoal, ela possui várias características. Quais são elas? A maior bacia hidrográfica do mundo, tá? É a Bacia Amazônica. 3.984.647 quilômetros quadrados, parte que abrange o território brasileiro. O rio principal é o rio Amazonas, com baixa declividade. 3.975.000 quilômetros de trecho são navegáveis. E a largura em média desse rio Amazonas é de 5 a 6 quilômetros. Então, nós temos aqui, pessoal, né, o rio Amazonas, quando a gente se refere ao rio Amazonas, ele recebe inicialmente, né, o nome de Ucayali. Por quê? Porque o rio Amazonas, ele nasce lá nos Andes peruanos. Então, a sua nascente
lá nos Andes peruanos, o Ucayali. Quando ele entra no nosso território brasileiro, ele vai receber o nome de Solimões. Ele vai atravessar todo o estado do Amazonas até Manaus, tá? E quando ele chega, né, quando ele se encontra com o Rio Negro, aí que ele vai receber o nome de Rio Amazonas. E que aí ele vai desaguar lá no nosso Oceano Atlântico. Então vocês podem ver assim, ó, todo o trajeto que o Rio Amazonas faz. Nasce nos Andes peruanos, né? Recebe o nome de Ucayali. Ele vai receber vai chegar no Brasil, vai receber o nome de Solimões, vai encontrar-se com o Rio Negro e aí que vai formar o Rio Amazonas e vai desaguar lá no Oceano Atlântico. Isso aí vocês vão ver no mapinha quando vocês forem pesquisar, que aparece assim, ó, os rios principais e como se fosse uns braços assim, né, do lado. O que significa isso? São os afluentes do rio, ou seja, que eles alimentam ali, né, esse rio principal. Então, por exemplo, a bacia amazônica, nós temos o exemplo, né, de rios ali, o Madeira, o Tapajós, o Xingu, Içá, Juruá, entre outros rios também que se fazem presente nessa bacia hidrográfica, que é a bacia amazônica. Então, aqui nesse slide, continuando nesse slide, vocês vão ver que aqui nós temos, né, a figura do Rio Negro e do Rio Solimões. Então, automaticamente, vocês vão se dar conta que o rio mais escuro, nós estamos falando é do Rio Negro, e o outro com esse aspecto mais marrom, mais claro, né, é o Rio Solimões. Mas nesse próximo slide, nós temos uma foto, né, com o exemplo do Rio Negro e do Rio Solimões. Aí eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando assim, ó. Ah, mas por que que um é mais escuro que o outro? Por que que eles não se misturam? Então eu vou explicar para vocês. Quando eu estou me referindo ao Rio Solimões, ele tem as águas claras e barrentas. Quando eu me refiro ao Rio Negro, ele vai ter águas limpas e escuras. Por que ele tem esse aspecto de águas escuras? Porque ele tem a chamada decomposição de restos de sedimentos orgânicos. Que quais seriam esses sedimentos orgânicos? Folhas, arbustos, troncos. Então faz com que ele tenha essa cor aí, né, nas suas águas. E também outros fatores que caracterizam essa diferença de tonalidades das águas. O Rio Solimões, por exemplo, tem em temperatura 22 graus. Já o Rio Negro, 28 graus. Então, outros fatores também, a temperatura das águas, que foi como eu mencionei para vocês, a densidade, a velocidade das correntezas, tudo isso faz com que tenhamos essas diferenças aí entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Agora nós vamos falar sobre a bacia de São Francisco, que tem como principal, né, o Rio São Francisco. Então, características aí, né, da bacia do São Francisco. A extensão do São Francisco é de 3.160 quilômetros, né? É o maior rio totalmente brasileiro. Por que isso? Porque a sua nascente é no Brasil, diferente da bacia amazônica, né, do rio Amazonas. Ela vai cortar, né, os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e vai desaguar entre Alagoas e Sergipe. Tem um grande potencial hidrelétrico, né, que é a usina de Paulo Afonso e Xingó, e tem um trecho navegável, que é entre Minas Gerais e Bahia. Então aqui nós temos, né, no ladinho o exemplo aonde está localizado a bacia de São Francisco. Então, nós temos aqui falando sobre a transposição do Rio São Francisco. O que isso significa, pessoal? Qual que é a grande importância da bacia de São Francisco? É navegável, tem, né, um potencial hidrelétrico, mas também a água do Rio São Francisco, ela é muito utilizada para abastecer aonde? O Nordeste brasileiro. Por quê? Vocês sabem que lá no Nordeste, né, nós temos o clima semiárido, que o que é clima semiárido?
poucas chuvas e calor o ano todo. Então, o Rio São Francisco, ele abastece por quê? Para a agricultura, para a pecuária, para o uso das pessoas. Então, para isso ele se faz presente. Então, a transposição, qual seria a discussão? Que apenas 4%, né, da água será destinada à população local, 26% ao uso urbano e industrial e 70% para irrigação, que aí entra a agricultura, né? Então, essa é a discussão dessa transposição do Rio São Francisco, né? Porque o que acontece aqui, ó, como diz, ó, apesar das obras terem sido iniciadas em 2007, a ideia de transposição é muito antiga. Começou a ser discutida em 1847 por intelectuais do Império Brasileiro de Dom Pedro II, então não é uma coisa de agora. Então a discussão é essa, para ter essa porcentagem aí da utilização da água do Rio São Francisco. Então agora nós vamos falar sobre a bacia Tocantins-Araguaia, tá? No qual ela tem dois rios importantes, o rio Tocantins e o rio Araguaia. Então, né, o rio Tocantins, ele nasce no Planalto Central, né, ali em Goiás, a 1.000 metros de altitude. Lembrando que a altitude, o que é? É a altura em relação ao nível do mar. Percorre 2.000 quilômetros e deságua no estuário do rio Amazonas, né? O potencial hidrelétrico, nós temos aí a usina de Tucuruí. Temos o rio Araguaia, que é a principal afluente do Tocantins, com 2,6 mil quilômetros de extensão. Banha a ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. Abriga o maior complexo mineralógico do país, né? E temos aí as usinas hidrelétricas, como eu mencionei para vocês, né? A Tucuruí, tem a Salvador, tem a Estreito e entre outros. Então, aqui nós temos, né, as fotos aí da discussão, né, que é a construção da hidrovia Tocantins-Araguaia, que passará por áreas de preservação ambiental e indígena. Então, nós temos aí, né, como eu falei para vocês, ela é muito utilizada, né, o rio Araguaia, ela tem uma grande característica, que tem uma grande quantidade de peixes, né, no seu curso, né, no seu percurso aí. Quando eu me refiro ao rio Tocantins,